Sejam bem-vindos à nossa celebração. Eu gostaria de dizer algo antes de continuar este raciocínio. É que estou feliz por estar convosco e vos ver aqui presentes e cheios de saúde. Muito obrigado. E depois dizer que a nossa caminhada, quer como cristãos, pessoas cristãs, e a nossa caminhada, vamos dizer, para Deus, com Deus, tem alicerces, tem regras, tem leis, tem prescrições, tem regulamento, um pouquinho como em casa. Em casa deve haver regras, deve haver ordem, deve haver orientação. Então a nossa caminhada para Deus tem também orientação, tem também orientações. E o texto de hoje, a primeira leitura, recorda-nos isso mesmo. São os mandamentos, é a palavra de Deus. E esta palavra diz, ou melhor, Deus diz neste texto, que esta palavra, que estas orientações não estão muito longe, não estão muito distantes, não são inacessíveis, estão bem próximos de nós e até estão escritos no nosso coração, na nossa consciência. São compreensíveis. O problema é outro. O problema é a conversão. Como aceitarmos estas palavras, estas orientações, estes mandamentos, como assumi-los para as nossas vidas, como fazer com que estas palavras, essas orientações, esses mandamentos sirvam de base para a nossa caminhada. É aí onde está o problema, porque isso requer conversão. Requer conversão. E aqui, mais uma vez, será bom sempre repetirmos a noção de conversão. Nós falamos muito esta palavra, conversão. Conversão, na verdade, eu já disse várias vezes mesmo aqui, significa renovação, significa mudança, mas sobretudo significa substituição. Porque quem está em pecado deve converter-se, deve substituir o comportamento mau para o comportamento do bem. Se é agressivo, é violento, deve ser pacífico. Então aí é uma substituição. É esta substituição que muitas vezes é difícil. Esta renovação, esta mudança que muitas vezes é difícil. Substituir mesmo, substituição. Conversão, se quisermos uma única palavra sinônima a esta, é mesmo substituição. Conversão significa substituição. Substituir o comportamento mau. Se és mentiroso, passas a ser verdadeiro. Se és corrupto, passas a ser boa pessoa, justa. Se és infiel, passas a ser uma boa pessoa, fiel. E é aí onde está o problema. É aí onde está o problema. Porque o desafio é que é muito difícil falar de conversão. Alguém que tem um raciocínio e uma mente bem quadrada, fechada, que não deixa entrar nada. Alguém que é teimoso, alguém que é decidido, fechado, duro, e sobretudo alguém que é viciado. A conversão aí passa a ser muito difícil. Alguém que formatou a sua consciência, a sua personalidade no mal, formatado, viciado. É muito difícil converter esta pessoa e aceitar, porque não tem abertura a aceitar as orientações de Deus. É verdade que todos nós somos pecadores, é verdade que cada um de nós tem as suas dificuldades, mas o que inquieta, o que preocupa, não é que sejamos pecadores, é permanecermos no pecado. É continuar, por exemplo, alcoólatra, é continuar, por exemplo, infiel. Continua infiel. O que muitas vezes enerva, mesmo os pais, quando querem passar orientações ou outros, o que enerva, o que preocupa, o que inquieta, não é o facto de ser pecador, porque isso somos todos. É permanecer no pecado e rejeitar esta conversão. Porque quando as pessoas se enervam e vêm desabafar, dizem, continua alcoólatra, continua infiel, continua corrupto, continua insensível, continua nos maus hábitos,
continua comunista, não quer mudar para a democracia, porque a democracia faz-lhe mal, continua teimoso, não quer converter-se. Ou como dizia Dom Daniel Franklin, continua casmurro, continua lá, mesmo quando está a fazer mal aos outros, mesmo quando o pecado, a teimosia, a casmurrice, estou a inventar uma palavra, lhe faz mal, mas quer continuar aí, quer continuar a ser escravo do pecado. Este é que é o problema. E às vezes até promete ser fiel, promete mudar. Quanta gente não fez promessas e não cumpriu? Algumas receberam promessa de casamento, continuam à espera, até hoje. Alguns receberam promessa de que seriam outras pessoas, mas continuam. Este é que é o problema. Este é que é o problema. É aí onde nos devemos rever. E nisso estamos todos. Continua teimoso. Faz sofrer, mas continua teimoso. Às vezes até aumenta mais. Torna a situação mais rígida. Aumenta o preço da gasolina. Não falei nada. Vocês não viram nada. Continua. Mesmo quando os outros estão a sofrer. Continua. O outro está a sofrer, está a gritar. Sabem, a população angolana neste momento está numa situação daquela pessoa a quem se dá tanta porrada e no fim já não sente as dores. Aliás, ainda que sentir, já não tem forças para gritar. Neste momento, a população angolana que eu encontrei está assim. Está a apanhar tanta porrada que agora já não tem forças para gritar, para lutar. É muita chicotada. Já ninguém mais tem força. Batem, no fim já não tem força. Continua só a bater, se morrer também paciência. É assim que neste momento estamos. E há vários níveis. Há vários níveis. Vamos dar um exemplo bem concreto. Quem vem do Zango e trabalha na cidade, quantos táxis deve apanhar? Até chegar à cidade, paga 1000 kwanzas, por exemplo, ou mais. E quando regressa, outros 1000. Por dia gasta 2000 para o táxi, mas ganha 50 mil. Como é que essa pessoa vai viver? Se até o preço do arroz, ou seja, o saco de arroz, creio que está quanto? Está 30, não é? Estão a ver? É que é tanta porrada que já não temos forças para gritar. Mas como já estão a dizer que, alguém me enviou uma mensagem a dizer que agora subiram o preço do quê? Do gasóleo, né? E que o preço da gasolina está a fazer exercício de aquecimento. Mas, meus irmãos, vocês estão aqui, os da política, estão aqui, vocês não estão a ver isso? Respondam ainda, quem está na política? Vocês não estão a ver isso, vocês? Não estão a ver o sofrimento do povo? Como diz o nosso povo, é o que então? Nós fizemos o quê? Vão já queixar, não há problema. Perante o sofrimento, diz São Paulo, estamos na segunda leitura, o ateu olha para este sofrimento como algo sem solução, como um futuro confuso, silêncio, bloqueio, com um futuro escuro, obscuro, com desespero. O ateu olha para esta situação assim. Mas nós que somos cristãos temos o nosso Deus. No lugar do desespero está Deus. E Deus passa a ser luz que orienta. E é aqui onde eu gostava de chamar a vossa atenção. Atenção. O grande desafio que se nos coloca neste momento é mantermos-nos cristãos, mantermos a nossa identidade cristãos apesar do sofrimento. Mostremos que somos fortes. Temos o nosso Deus, luz. Se nos afastarmos da luz, estivermos distantes da luz, vamos entrar na escuridão, porque não vamos beneficiar da luminosidade divina, da luz divina, porque estamos distantes, estamos a entrar na sombra, na escuridão. E aí,
o pecado é mais fácil. E aí a tentação é mais difícil de ser suportada. Não nos afastemos de Deus. Deus está conosco. Deus está aí. É luz, é caminho, é verdade, é vida. Então, sobretudo nestes tempos, agarremos a Deus. Um pouquinho como o bebê. Algumas vezes contemplei o bebê. Quando o bebê está um pouquinho distante da mãe e sente uma ameaça, o que o bebê faz? Vem a correr para a mãe, abraça a mãe e fica com medo. O que a mãe é neste momento? É proteção, é refúgio, é que mais? É solução. Então é assim que nós nos devemos portar. Correr para Deus, agarremos a Deus, beneficiemos desta luz, porque como dizia São Paulo na segunda leitura, Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito. Primogênito significa primeiro, e é primeiro em tudo. É primeiro em todos os tronos, as dominações políticas ou não, os principados, as potestades, ele o primeiro. É a ele que devemos recorrer. É a ele. Deus é grande. Deus é o nosso Pai Celeste. No texto do Evangelho, há uma pergunta que um jovem faz a Jesus. Bom, antes de mais, ele foi ter com Jesus e disse que queria herdar a eternidade. Ter a vida eterna, quer dizer, não quer ficar só pelo mundo, quer continuar a viver na eternidade. O que eu devo fazer? Dizia ele a Jesus. E Jesus disse, olha, faça o que tens que fazer. Cumpra os mandamentos. Mais uma vez aqui há uma ligação com a primeira leitura. Cumpra os mandamentos. Ame o próximo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? E ele tem razão em fazer esta pergunta. Por quê? Atenção ao contexto. Ele faz esta pergunta porque entre os judeus o próximo é aquele que é da minha família. O próximo é aquele que é da minha tribo. O próximo é aquele que pensa como eu. O próximo é aquele que é igual a mim. Deste ponto de vista, quem não fosse judeu não era próximo. Quem fosse samaritano, porque os samaritanos não são judeus, não era o próximo, era o inimigo. E Jesus diz, vamos lá dar um exemplo. E contou a história do bom samaritano. Porque samaritanos os judeus não se davam. Contou a história de quem foi apanhado pelos gatunos, pelos salteadores. Veio o sacerdote e foi-se embora. Veio o levita também se foi embora. E quando apareceu o samaritano, cuidou dele. Atenção, o samaritano cuidou do judeu. Ora, os judeus não se davam. E o que Jesus faz? Jesus alarga a noção do próximo. Quer dizer aos judeus que, atenção, o próximo não é aquele apenas que é teu irmão, que é da tua família, aquele que pensa como tu, aquele que é judeu, da mesma raça. O próximo é todo ser humano. Independentemente da sua raça, da sua nacionalidade, da sua tribo, da sua família, este é o próximo. Irmãos humanos. É aqui onde está o desafio, afinal. Jesus está a dizer que os irmãos não são apenas os judeus, não são apenas os angolanos, os portugueses, os chineses. Todo ser humano é nosso irmão, porque criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, o que acontece aqui? Nós temos uma fobia pela diferença. Os judeus tinham uma fobia por todos aqueles que não fossem judeus, fossem de outras nacionalidades, como, por exemplo, os samaritanos. Muitas vezes nós também temos essa fobia. Alguém que não é da nossa família, alguém que não é da nossa tribo, alguém que não é da nossa, raça. Temos essa fobia. Desafio, irmãos humanos. Jesus Cristo diz que não há diferenças. É verdade que há diferenças, mas o grande desafio é congregar as diferenças, os diferentes, para serem todos irmãos humanos, da família humana, da raça humana, da tribo humana. Todos irmãos. Ora, o que acontece muitas vezes é que quando somos diferentes, ou estamos a fazer diferença, parece que estamos a cometer um crime. Ser diferente não é um crime. Pensar diferente não é um crime. A diferença enriquece. Então não é por causa disso que o arco-íris é bonito, porque tem muitas cores diferentes. Dizem que tem 7.
A diferença não é nenhum crime. A diferença enriquece. Ora, o que acontece é que, como o outro está a pensar de frente, é excluído, é banalizado, é enxotado, muitas vezes humilhado e até, na pior das hipóteses, morto. Só porque pensa diferente. Só porque tem outras ideias. Não está a pensar como eu. Não é do meu partido. Não é do, sei lá, da minha família. A ver. Este é que é o grande desafio. Foi afastado. Por quê? Porque pensa diferente. Foi afastado, excluído, banalizado, sei lá, humilhado. Por quê? Porque tem outras ideias. Só porque tem outras ideias. Então outras ideias não enriquecem. Congregar ideias diferentes não é enriquecimento. Não ajuda a progredir. Não ajuda a construir sociedade, comunidade, igreja. Nós temos medo da inteligência dos outros. Temos medo das opiniões dos outros. Enquadremos essas diferenças, essas opiniões, para sermos cada vez mais fortes. Por isso é que Deus nos fez diferentes, justamente para precisarmos dos outros. Porque ninguém, mesmo a palavra partido político ou o que for, partido significa uma parte só. Não todos, não seria todo político. É partido político, significa é uma ideologia, uma convicção, uma opinião, é um projeto, é um programa político. Mas os outros têm outros. Têm outras ideias, têm outros programas. Junta-se tudo e constrói-se o país. E já está. É como o grupo coral. Tem vários sons. Abaixo, em geral, abaixo são os senhores, estão lá, por isso é que estão lá atrás. É isso, né? Eu não entendo nada de grupo coral. Depois há tenor, há que mais? Há contralto, soprano, estão a ver já. Ah, pois. E depois, quando a melodia vem, sai harmoniosa, sai bonita, não há desajustes, até porque isso foi ensaiado. Por isso é que eu, quando canto baixinho, para não desafinar. Porque vocês é que ensaiaram, vocês conhecem a canção. É assim, sai tudo em harmonia. É como o corpo humano, cada um tem as suas funções, mas cada função é complementar à outra. A sociedade é igual. Por isso é que se fala da democracia. Há vários partidos e depois vamos lá continuar, vamos lá progredir, vamos lá construir. Nas famílias é a mesma coisa. Mas depois têm medo da diferença, têm medo das opiniões. E ficam a tremer, porque o outro não tem uma opinião diferente. É assim, infelizmente. Por isso é que estamos bloqueados, o país não avança. Por favor. Por favor. Eu queria mesmo terminar dizendo só algo que me marcou bastante num vídeo que eu vi. Hoje eu vou falar dele. Num vídeo que eu vi do Padre Apolônio. Ele fez uma homilia e no fim ele dizia: como os nossos irmãos, alguns deles estão a comer no lixo. Quando vamos deitar o lixo, por favor, organizemos bem aquele lixo. Porque sabemos que, apesar de ser lixo, alguém vai pegar para comer. Isso tocou-me profundamente. É lixo, é verdade, mas ao deitar o lixo, prepare já bem, tendo em conta, sabendo tu que vais deitar o lixo, que este lixo, afinal, é comida de alguém. Então, organiza bem. Isto é extremamente profundo. Isto é extremamente doloroso. Em que país estamos, meus irmãos? Que país é este? Não é tal país que está a produzir 1 milhão de barris por dia. E não conseguimos alimentar as pessoas, vão comer no lixo. Que país é este? O Papa Francisco dizia que a humanidade de uma sociedade, de um país, mede-se pela maneira como lidamos com os mais desfavorecidos, com os mais pobres. Como é? É mesmo assim? Bom, eu estou a dizer toda hora que vou terminar. Bom, talvez por ter saudades. Nós aqui em Angola, vocês sabem que eu estou no Canadá, não é? Quando lá cheguei, não encontrei a Caritas. E perguntei ao arcebispo: "Senhor arcebispo, aqui não há Caritas." Não, não precisamos. Não precisamos. Porque tem comida de sobra. Há em alguns grupos, não é que não haja pobreza, não é que não haja pobres, mas o mínimo possível. E, portanto, não precisam de Caritas. Tem outros desafios, obviamente, mas tem também outros desafios negativos. Por exemplo, eu estive a ver as imagens e os vídeos da procissão do Corpo de Deus. Foi uma coisa brutal. Luanda parou. Mas sabe, nós no Canadá não temos procissão.
Não temos. São outros desafios, obviamente. Vamos pedir ao Senhor para que essas orientações nos ajudem. E por favor, gente que está na política, meus irmãos, minhas irmãs na política, por favor, há muito sofrimento. Há muito sofrimento. Não é normal um ser humano ter como fonte de sustentação um tambor de lixo, um contentor de lixo. Não é normal. E não há como não nos revoltarmos com isso. Não há como. Por mais que encontrem outras defesas, outros argumentos, não funciona. Um país que não consegue alimentar o seu próprio povo. Que país é este? Falei muito, chega. Assim seja.